No dia seguinte, acordei um pouco cansado, mas bem resoluto naquilo que eu iria fazer. Não importavam as consequências ou se os resultados fossem desfavoráveis. O certo era que eu tinha que tomar uma atitude definitiva. Naquele mesmo dia, procurei Lúcia e expliquei minha situação. Tentei trazê-la à razão, para que ela pudesse raciocinar de forma mais coerente com o que ela defendia e pensava. Ela até tentou novamente cravar a ideia que me amava e que iria lutar contra tudo e contra todos por esse amor, mesmo que levasse uma eternidade. Então, com um esforço sobrenatural, comecei a contar tudo o que havia ocorrido comigo, depois de suas pesadas palavras. Ela me ouvia atentamente, então comecei. Naquela época, eu não sabia o que era ter amor próprio. Eu achava que amar era sufocar a pessoa com tanto sentimento que ela se sentiria obrigada a gostar também do outro. Meu sentimento por você era doentio. Enquanto você me xingava, eu apenas admirava, pensando que no dia seguinte tudo estaria bem novamente e eu poderia seguir com meu plano de te conquistar. O que me doeu não foram somente suas palavras, foi o fato delas estarem certas. O que eu estava fazendo era algo horrível não somente para você, mas principalmente para mim. Alguém que se contenta com migalhas, somente migalhas receberá. Um sentimento de amor jamais poderia ser condicionado à simples existência de alguém. Ele precisa de reciprocidade, e isso era uma coisa que eu não tinha. Não por culpa sua, pois o sentimento que você poderia me dar era somente o de amizade. Mas para mim aquilo era muito pouco, e por mais que eu tentasse elevar esse sentimento em você, mais distante você ficava. Hoje eu sei que era uma forma de tentar me proteger, de evitar um sofrimento desnecessário. Aquele adolescente que você conheceu há 15 anos, ele não existe mais, pois quando saí de Blumenau deixei ele para trás. Como já dizia Belchior, o passado é uma roupa que não nos serve mais. Então o que somos e nos tornamos representa o nosso novo eu, nosso novo futuro. O passado é muito bom de se lembrar e recordar, mas nunca uma possibilidade de reviver. O rio passou suas águas e as que observamos agora já não são as mesmas de antes. Nossos elos foram rompidos, necessariamente rompidos, e isso não era algo inevitável. A viagem que fiz para Barbacena já estava programada, independente do resultado de nossas coisas. Meus pais já haviam combinado que, ao terminar o ensino médio, voltaríamos para a cidade natal de minha mãe. Aquela confusão apenas antecipou em 2 anos uma decisão irrevogável. Mas tudo o que vivi e tudo o que senti no passado fizeram de mim um ser mais forte. O processo foi doloroso e bastante complicado, mas o propósito foi alcançado. Sinto por você um enorme carinho, um sentimento de amizade incondicional. E esse sentimento era o que eu deveria sentir por você naquela época. Recentemente fiquei muito confuso em relação aos meus sentimentos. Pensei que eu não poderia gostar de Lili. Pensei que isso era algo que eu não merecia e que talvez esse sentimento fosse o resultado involuntário de minha mente, devido ao fato de, no passado, eu ter gostado muito de você e agora, por não saber definir ou lidar de forma mais contundente, eu estaria direcionando esse sentimento para Lili. Meu maior medo era ser injusto com Lili, pois eu sempre soube de seus sentimentos por mim e, para não a machucar profundamente, resolvi esperar para ver como iria se desenvolver e se era real. O problema é que eu não estava sentindo nada por você. Nem raiva, nem alegria, nem rancor, ódio ou qualquer sentimento bom ou ruim. Essa ausência era o que me consumia. Eu tinha vontade de corresponder aos sentimentos de Lili, mas o medo me paralisava, e um pensamento intrusivo me corroía. E se eu fizer a Lili sofrer por causa dessa confusão, com certeza eu jamais me perdoaria. Desculpe-me, Lúcia, sei que não eram essas palavras que você queria ouvir, mas isso é o que sinto agora. O sentimento que eu posso dar a você é de amizade. E agora, depois de nossa última conversa, sinto realmente alegria por ter você em minha vida e por ter feito parte da minha infância. Lúcia chorou muito em meus braços. Cada soluço que ela dava era um punhal em meu peito. Cada respiração profunda era uma dor claudicante em meus pensamentos. Ela então me disse: "Isso não é justo. Estou pagando por um erro do passado, um erro cometido por alguém que nem sou mais. Eu abri mão de tudo,
de meu orgulho, de minha sanidade, de minha vida profissional, noivado, de tudo que eu considerava importante. Não quero que se sinta pressionado ou que tenha que fazer algo para compensar. Não é nada disso. Mas veja a minha situação. Perdi tudo, até mesmo a minha dignidade. A única coisa que me restava era o apoio de minha família, e depois de ontem, com certeza, já não possuo mais. A Lili é uma excelente irmã e boa amiga, mas não era dela que você gostava, era de mim. Eu mereço tentar primeiro. Eu quero ter essa chance de lutar por nós dois. Quero mostrar que sou capaz de amar você novamente. Então eu respondi para ela: hoje eu entendo perfeitamente sua dor e o que está afligindo você. Essa é uma dor que somente você pode superar. Não há erros e nem acertos. Não há do que se arrepender ou ter feito algo diferente. O resultado final iria nos levar a esse mesmo impasse. Eu não te odeio e nem tampouco quero castigar você pelo que ficou no passado. Eu só consegui sobreviver porque eu abandonei tudo que me prendia, que me escravizava e me tornava subserviente ao jugo desse sentimento. Você precisa se permitir viver. Aprendi que nem sempre temos aquilo que queremos, ou da forma como queremos, e a isso temos que respeitar. Quando perdemos a capacidade de nos enxergarmos e só nos vemos no outro, em detrimento de si mesmo, com certeza perdemos nossa humanidade. Passamos a viver como sub-humanos, em que o mínimo já nos é uma dádiva. Devemos nos libertar dessa caverna e conhecer o real. A vida é muito mais do que sombras. As sobras e migalhas não são fontes nutricionais de um sentimento. Ele vai requerer de você amor próprio, compaixão, respeito, dignidade, mutualidade e companheirismo. Hoje eu me vejo em você e entendo o seu eu do passado. Hoje consigo ver que o sentimento que tenho por você é de amizade, e sei que a reciprocidade desse sentimento é verdadeira. Lúcia apenas chorava e lamentava suas perdas, e o que havia deixado para trás. Ela agradeceu pela sinceridade e pelas gentis palavras que eu havia usado, mas no fundo ela lamentava que tudo acabasse daquela forma e que todo o seu sacrifício havia sido em vão. Lamentei por ver uma amiga em uma situação como aquela, mas as coisas nem sempre são como nós pensamos, e nem toda decisão é definitiva quando se trata das incertezas da vida. Sugeri que ela passasse a traçar novas rotas ou reafirmasse as mais antigas. Saí dali com meu coração liberto. Parecia que finalmente havia sido absolvido e que minha liberdade não era mais condicional. Ao longo da semana estive muito ocupado com a corretora. Depois de muito tempo, eu estava finalmente focado no trabalho. Priorizei minha agenda profissional e, quando queria saber algo sobre a Lili ou a Lúcia, perguntava ao seu José. Ele me disse que a Lúcia andava muito triste. As meninas já haviam feito as pazes, já estavam se estranhando novamente como velhas irmãs. Eu sorri e disse: graças a Deus eu não estou no meio delas, senão sobraria tudo para mim. 15 dias se passaram como um sopro. A fusão das empresas se concretizou e em breve estaríamos ampliando a estrutura e o alcance de nossa corretora. Solicitei para a dona Carmen que liberasse minha agenda de sexta-feira. Eu precisaria daquele dia para resolver algumas pendências pessoais. Então, na sexta-feira, peguei o meu carro e dirigi rumo ao litoral por quase 2 horas. Ao chegar em uma casa, parecida com uma pequena chácara, perguntei pelo professor Henrique. Uma senhora que estava em pé junto à porta apenas me olhou e com muita desconfiança entrou. Por 15 minutos fiquei ali, esperando, sem saber se o professor Henrique estava ou não. De repente, vi alguém sair pela pequena porta. Ele veio em minha direção e perguntou se eu havia vindo debochar dele. Eu apenas respondi que não, que nem o conhecia. Ele, por outro lado, disse que me conhecia muito bem. Eu era o ladrão de noivas e agora estava prestes a me tornar o debochador de noivos traídos. Aquelas palavras foram tão inesperadas que, sem querer, comecei a rir. E não foi um riso discreto, comedido. Foi daqueles de rachar o bico. Mas rapidamente me recompus e pedi que ele me desse um pouco mais de 30 minutos de seu tempo. Ele parecia muito chateado e realmente não tirava sua razão. Afinal de contas, seu noivado havia acabado por minha causa. Henrique não queria nem mesmo ficar perto de mim, quanto mais me ouvir. Então eu disse que depois de conversarmos, eu me afastaria dele para sempre e nunca mais ele iria ouvir sobre mim novamente. Começamos então a conversar. Expliquei a ele que a razão do rompimento de Lúcia com ele não se devia ao fato dela me amar ou trocar ele por mim, mas por uma série de razões que tanto ele quanto eu desconhecíamos. Disse que o meu interesse por Lúcia era apenas de amizade, pois havíamos vivenciado muitas coisas em nossa infância.
Ele, melhor que ninguém, conhecia o caráter de Lúcia. Ela seria incapaz de o trair e fingir não estar acontecendo nada. Por ser tão verdadeira, ela não conseguia esconder sua confusão mental. Eu nunca disse que queria namorar com Lúcia e nem tampouco havia demonstrado interesse, a não ser de amizade. Eu entendia ele por estar magoado e até mesmo irritado comigo, mas eu jamais me sentiria bem em ver ela se prejudicar por causa de sua teimosia. Eu estava ali como um amigo de Lúcia e não como um rival. Eu havia amado Lúcia primeiro, mas isso não significava que seu coração pertencia a mim. Muito pelo contrário, tive meus sentimentos rasgados e reduzidos ao pó. Não tenho raiva de Lúcia, como também não tenho o mesmo sentimento de antes. Eu vim aqui para que você soubesse o que irá perder se permitir que Lúcia se afaste de sua vida. Afinal de contas, vocês foram noivos por 2 longos anos, e isso não é algo que se possa remover como um objeto. Aquilo que foi construído ao longo de um tempo não se desfaz ao sopro do vento. Acho que você deve procurar Lúcia e resolver suas pendências. Não espere 15 anos para dar um passo e depois descobrir que os monstros já não existem mais. Conversem e se ajustem. O que vocês decidirem a partir daqui deve ser respeitado por ambos. Amizade, confiança e respeito são coisas que levam tempo para se fortalecer, para se restabelecer e, dependendo do estrago causado, pode ser bem mais rápido do que você pensa. Henrique continuava relutante com minhas palavras. Sua dor era imensa e, com razão, ele tinha muitos receios para reatar o relacionamento com Lúcia, pois o sentimento dela por mim era muito forte. Eu até concordei com ele, mas expliquei que esse sentimento era algo que não sentia mais e que, por mais forte que tenha sido, ficou no passado e não havia como retornar. Expliquei que eu já estava gostando de outra pessoa e queria me dedicar a ela do mesmo modo que ele conquistou Lúcia. Foi então que vi Henrique pela primeira vez baixar a guarda. Pediu para que eu entrasse e lá dentro conversamos sobre tudo, desde minha saída de Blumenau até meu retorno para a capital. A sensação que eu tive foi que, naquele momento, havia feito um amigo, uma pessoa leal aos seus princípios. Voltei para casa mais aliviado. Liguei para Lili e pedi para que nos encontrássemos para conversarmos. Naquela noite, a lua parecia mais linda. Todas as coisas já não mais carregavam o peso angustiante de antes. Eu tinha absoluta certeza de meus sentimentos e até minha respiração fluía de um modo mais livre. Finalmente eu estava livre. Todo aquele peso que carreguei por anos agora parecia que eu estava tão leve que poderia voar. Quando vi Lili vindo em minha direção, foi como se tudo em minha vida tivesse me levado a estar ali, naquele momento, olhando a pessoa que eu mais amava vindo ao meu encontro. Seus olhos luziam os reflexos da espera e os embates corporais vividos na semana anterior. Minhas pernas falharam e por um átimo senti minhas forças me traírem. Tudo parecia um sonho, o fim de uma tempestade. Naquele exato momento, eu entendi o que significava a segunda sombra. Quando ela chegou próximo a mim, eu a abracei e, como num gesto espontâneo, beijei sua face. Ficamos abraçados ali por um longo tempo. Enquanto eu contemplava o reflexo da lua e das estrelas no mar, Lili apenas cravava sua face por entre meus braços. Estranhamente, ela não havia dito nada. Tentei afastá-la um pouco para que eu pudesse ver seu rosto, porém ela insistia em se esconder por dentro do meu fraque. Perguntei se estava tudo bem, mas ela apenas meneou a cabeça, afirmando. Então, tentamos nos ajustar naquele abraço para podermos andar um pouco. Vi o rosto de Lili ainda com lágrimas nos olhos. Não a recriminei, apenas sabia o que ela estava sentindo e como tinha sido difícil chegarmos até ali. Finalmente olhei fixamente em seus olhos e disse: Lili, desde o primeiro momento de nosso reencontro que sei o quanto te amo. No início tive medo e receio que meus sentimentos estivessem confusos, por causa de Lúcia. E por isso eu tinha muito medo de machucar você. E foi justamente esse medo que me fez perceber que eu te amava, porque eu queria proteger você até de mim mesmo. Quando Lúcia me disse que me amava e iria lutar por esse amor, eu me senti vazio. Não consegui entender o motivo da ausência dos sentimentos que eu tinha por Lúcia. Mas depois eu entendi. Eu já não a amava mais, já não havia resquícios do passado em mim. Compreendi então que meus sentimentos por você eram reais, e quanto mais eu pensava nisso, mais me sentia feliz. A doutora Flávia havia me falado sobre o princípio das 2 sombras. Vejo que desde o início era você, a única capaz de me socorrer e retirar do meio desse furacão. Finalmente ela criou forças e coragem para olhar em meu rosto e disse: Por muitos anos te amei. Por mais de uma década, nunca deixei meu amor arrefecer, pois dentro de mim havia uma esperança de encontrar você.
E eu sabia desde o início que não seria fácil, mas eu nunca desisti. Naquele dia, no restaurante em que vi você conversando com a doutora Flávia, algo em mim se quebrou. Senti que não tinha mais forças suficientes para lutar contra outra rival. Minhas forças ruíram diante de outra pessoa que naquele momento tinha sua total atenção. Fui ao toalete arrasada, sem esperança nenhuma. Mas quando ela entrou e me viu sem rumo e sem norte, ela apenas me abraçou. Chorei em seu ombro completamente vencida e derrotada. Olhei para ela e disse que não conseguia mais suportar aquela situação de espera. Foi então que a doutora Flávia me explicou tudo. Disse que foi ela que tinha ajudado você a superar o choque causado pelas palavras de Lúcia e que, naquele exato momento, você estava próximo a declarar seu amor por alguém tão maravilhoso como Lili, mas estava com receio. As palavras de Flávia deram-me outro ânimo. Finalmente eu pude saber o que estava passando em sua cabeça. O fato de você me evitar fez com que eu pensasse em muitas coisas, principalmente achar que você gostava de Lúcia. Mas o terreno que estava era muito inseguro, eu não tinha substância alguma para me firmar. Algumas vezes fui conversar com Flávia, e isso foi o que me fortaleceu para continuar. Tudo isso parece um sonho, que finalmente posso vivê-lo em toda a sua plenitude. Eu te amo, Cacá. Eu te amo mais do que a mim mesma, mais do que tudo. Ao observar Lili tão nervosa e trêmula, dizendo palavras tão inefáveis, não resisti e a beijei. Meus lábios sentiram o verdadeiro gosto do amor. A sensação era maravilhosa. Eu sentia por entre os meus braços o calor e a respiração de minha pequena Lili. E ao estar do seu lado, tudo em minha volta desaparecia. O mundo, as preocupações, os medos, as dúvidas. Tudo em mim havia se tornado incertezas. Agora, depois de todos esses desencontros, posso dizer que às vezes focamos muito em nossa felicidade, procurando alguém que nos dê completude desse sentimento. Muitas vezes passamos uma vida inteira buscando, nos olhos do outro, aquilo que só pode ser encontrado dentro de nós mesmos. Depositamos nos sentimentos alheios a responsabilidade de nos completar, de preencher os nossos vazios que nem sempre sabemos nomear. Mas a verdade é que a felicidade não é um troféu conquistado através de alguém. É um estado de ser que se constrói diariamente, seja na solidão do autoconhecimento ou no compartilhamento de uma vida, mas nunca exclusivamente do outro. Antes de buscar alguém para amar, é preciso aprender a habitar a si mesmo sem medo. O amor verdadeiro só floresce entre duas pessoas que já são inteiras por si mesmas, que integram razão e emoção em equilíbrio. Um relacionamento construído apenas sobre a paixão queima rápido. Um amor baseado somente na lógica congela a alma. A beleza está em sentir profundamente, mas também em discernir com clareza. A perseverança no amor não é teimosia cega, mas o compromisso diário de escolher caminhar lado a lado, mesmo quando esses momentos se mostram difíceis. E é aqui reside o paradoxo. O real raramente se apresenta de forma óbvia. Vivemos buscando sinais espetaculares, quando a verdade se esconde nas sutilezas, no olhar de compreensão, na mão que se estende sem que você precise pedir. A felicidade não é o grande acontecimento, mas o silêncio compartilhado. Então, antes de sair em busca da felicidade nos braços de alguém, pergunte-se: você já é feliz sozinho? A pessoa certa não virá completar você, virá somar. E para que essa soma se multiplique, é necessário que você seja uno, inteiro e completo em sua própria essência. Eu era apenas um menino apaixonado por alguém que nunca me notou. Sofri tanto quando fui rejeitado, parti sem rumo e isso me afastou. E hoje quando vejo teu sorriso, percebo quanto eu te amo. Nosso sentimento renasceu desde aquele nosso reencontro. Sempre foi você que eu procurava, sem saber estava ao meu lado.
Meu coração já te guardava desde aquele tempo no passado. Não há mais medo nem receio, nosso amor enfim renasceu. Você satisfaz meu anseio, todo medo enfim desapareceu. Te ver apaixonado por outro alguém, guardei no coração uma dor atroz. Nesses momentos eu sofria calada, temendo nunca ouvir a tua voz. Hoje encontro você tão diferente e temo ao sentir teu olhar. Será que sentes o que eu sinto, ou vou sofrer por te amar? Sempre foi você que eu procurava, sem saber estava ao meu lado. meu coração já te guardava desde aquele tempo no passado. Não há mais medo nem receio, nosso amor enfim renasceu. Você satisfaz meu anseio, todo medo enfim desapareceu. Medo que seja ilusão, que meu sentimento não seja real. Não quero causar uma desilusão, nem te fazer passar por tal mal. Mas à medida que o tempo passa, mais claro fica dentro de mim que sempre foi você que eu quis, meu amor verdadeiro e sem fim. Sempre foi você que eu procurava, sem saber estava ao meu lado. Meu coração já te guardava desde aquele tempo no passado. Não há mais medo nem receio, nosso amor enfim renasceu. Você satisfaz meu anseio, todo medo enfim desapareceu. Espero ansiosa que você diga que sente o mesmo que eu sinto por ti, que nada mais nessa vida nos separe, e este amor quero sempre sentir. Meu coração bate acelerado quando você está perto de mim. Esse amor há tanto tempo guardado poderá finalmente sair. Sempre foi você que eu procurava, sem saber estava ao meu lado. Meu coração já te guardava desde aquele tempo no passado. Não há mais medo nem receio, nosso amor enfim renasceu. Você satisfaz meu anseio, todo medo enfim desapareceu. Hoje nos encontramos finalmente e nossos lábios se encontraram. Não há mais dúvida ou receio, nossos corações se declararam. O passado ficou para trás agora, começamos nossa história de amor. Um grande amor que ainda renasce, pra ser escrito com todo ardor. Sempre foi você que eu procurava, sem saber estava ao meu lado. Meu coração já te guardava desde aquele tempo no passado. Não há mais medo nem receio, nosso amor enfim renasceu. Você satisfaz meu anseio, todo medo enfim desapareceu. Sempre foi você, meu grande amor, sempre foi você que esperei.